Você pode tomar o seu assento glorificando a Deus. Queridos, para quem não me conhece, né? Acredito que quase todos aqui me conhecem. O William me conhece. Sou o pastor Luiz da Igreja Embaixada de Camboriú. E essa noite, o Senhor assim o quis, que nós estivéssemos aqui, nesta campanha poderosa, que se chama Posicionamento Espiritual. Amém? E o que é um posicionamento? Queridos, hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos posicionar. É como uma largada de uma corrida, de um atletismo, que precisa ter um posicionamento. Alguns estão na pole position, outros no segundo, terceiro, quarto, e alguns estão lá atrás. Mas no mundo espiritual, o Senhor vai alinhar todos igualmente essa noite. Vai alinhar, posicionado espiritualmente, para você romper e conquistar tudo aquilo que o Senhor já determinou esse ano sobre a minha e sobre a sua vida, que é o ano do posicionamento. Amém? E eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do verso 10. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Verso 15, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Amém, queridos? Sabe quem eu e você somos aos olhos de Deus? Diga, eu sou um vaso, escolhido por Deus, para levar o evangelho, para príncipes, reis, governadores, presidentes, para todo e qualquer tipo de classe de pessoa. Você é um vaso escolhido por Deus, queridos. E o primeiro ponto dessa mensagem, querido, que eu quero trazer para vocês é sobre identidade. Um posicionamento, ele é necessário nós entender quem nós somos, qual é a sua identidade. Você é um vaso escolhido por Deus. Saulo, até aquele momento, querido, ele estava no último lugar daquela corrida. Aos olhos do povo, ele era alguém que era impossível levar o evangelho. Era alguém que, ao olhar do povo, era um assassino. E muitas vezes na minha e na sua vida, porque nós não entendemos quem nós somos, qual é a nossa identidade, a gente anda sem identidade. E não sabe que, independente do que eu e você fizemos de errado ou pecamos, Deus, Ele criou eu e você à imagem e à semelhança dEle. E Ele diz, vocês são vasos escolhidos por mim. Então, queridos, assim como Saulo tinha uma vida totalmente errada, mas Deus olhava para aquele homem e via ali um grande homem de Deus, como Deus olha para mim e para você essa noite. E se nós decidirmos nos posicionar, essa noite não vai ter nenhum vaso aqui que vai sair vazio deste lugar. O Senhor tem óleo para encher cada vaso que está aqui essa noite, queridos. Então, queridos, nós vemos aqui que Deus, Ele olha para mim e para você. E se nós decidirmos nos posicionar,
Ele vai nos colocar em lugares que nós nunca imaginaríamos que estaríamos, porque Ele olha para mim e para você como um vaso. Não é a forma que eu e você começamos a nossa vida que importa para Deus, o que nós fizemos até hoje. O que importa para Deus é se nós decidirmos se posicionar e como nós vamos terminar. Talvez você chegou aqui essa noite com muitos problemas, e talvez você se olhe e diz: eu não tenho condições de chegar a esse lugar. Ei, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, Ele está aqui essa noite, e Ele te convida a se posicionar, Ele te convida a você entender quem você é em Deus. Você foi criado por Ele, para ser um vaso nas mãos dEle. Queridos, e um vaso, ele não vem pronto. Um vaso, querido, é necessário que você vá lá no meio da lama, do lodo, vem pedaço de pau, pedra, vem tudo que é tipo de sujeira, mas quando você cai na mão do oleiro, ele começa a trabalhar na nossa vida, ele começa a nos moldar, as impurezas vão saindo, as impurezas elas vão ficando para trás, e o Senhor Ele vai nos limpando, nos purificando, até que Ele nos forme um vaso de honra. E por que Ele nos compara como vasos, queridos? Porque um vaso foi feito para receber algo. É um recipiente que precisa ser cheio. Não foi feito para permanecer vazio. Um vaso, ele foi feito para permanecer cheio. E um vaso, um filho de Deus, foi feito para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E essa noite, essa mensagem, se você entender ela e se decidir se posicionar, Deus vai batizar homens e mulheres hoje aqui com o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, nós somos esse vaso. E às vezes a gente fica procurando a nossa identidade, a gente fica procurando a ser parecido com alguém, parecido com uma pessoa, mas a palavra de Deus diz que nós devemos de parar de procurar a nossa identidade, trazendo para nós ser parecido com o outro. Colossenses 3 diz assim: pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Querido, nós precisamos procurar a Jesus Cristo, aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nos posicionar e ter o senhorio dEle sobre nós. Nós temos a nossa identidade revelada, queridos. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Queridos, e um vaso, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele recebe poder, ele recebe unção, ele recebe autoridade. Homens que aqui estão, dentro da sua casa, você foi um vaso escolhido por Deus para ser autoridade dentro do seu lar, para erguer as suas mãos e declarar contra toda a crise, contra toda a enfermidade, contra toda a escassez que se levantar. Mas para isso acontecer, nós precisamos se encher do Espírito Santo de Deus. E primeiro, olha o que 2 Reis 4, verso 1 diz: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que é que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse-lhe a seu filho: trazei-me ainda vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio
veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse a ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Queridos, Eliseu era um vaso cheio do Espírito Santo. Eu e você somos um vaso cheio do Espírito Santo de Deus, que quando os problemas aparecerem, esse vaso tem unção no falar, esse vaso tem autoridade quando ele declara, querido. O profeta, ele chegou ali cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não tinha condições de resolver aquele problema, mas ele lembrou: eu sou um vaso nas mãos de Deus, eu vou declarar e o azeite vai jorrar. Querido, e quando ele declarou, aquela mulher, ela foi enchendo, era um milagre, vai para trás, é outro milagre, vai para trás, é outro milagre, e assim é na minha e na sua vida, querido. Os milagres têm que ser natural na minha e na sua vida. Essa é a vida de um filho de Deus, querido. O milagre, ele é natural na minha e na sua vida, não é uma consequência, queridos. O milagre na minha e na sua vida tem que ser algo todos os dias, querido. É você declarar algo e o milagre acontece, e você diz: esse foi maior, mas o maior ainda está por vir. Eu vou declarar de novo, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou empreender, porque eu sou um vaso cheio do Espírito Santo de Deus, e eu sei que aquilo que eu declaro, cheio do Espírito, vai acontecer. O mudo vai falar, o cego vai voltar a ver, o aleijado vai andar, querido. E tem que acontecer isso, porque nós somos a igreja do Senhor, querido. Nós não somos um ser qualquer, somos um filho de Deus, um vaso nas mãos de Deus, embaixadores de Cristo. Essa é a nossa identidade, não uma identidade de escravo. Precisamos nos posicionar, querido, espiritualmente, porque Deus, ele se agrada quando os seus filhos se posicionam. Amém, queridos? Quem vai se posicionar essa noite? Ah, querido, o Senhor, ele quer te encher do Espírito essa noite. Ele quer te encher. Da mesma forma, querido, que o barro nas mãos de Deus, ele é trabalhado, ele é formado. O Senhor, ele quer te encher. Mas o que impede um vaso de ser cheio, querido? Atos 5,18, diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Querido, posicionamento espiritual, nós temos que se ver livre das contendas. Nós precisamos nos ver livre de tudo aquilo que nos coloca em armadilhas, em laços. Tudo aquilo que vem, que gera contenda, que gera conversas vãs. O Senhor diz: se veja livre desse vinho, sai longe disso, mas vem e ser cheio do Espírito Santo. Aí as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, queridos. Deus, ele quer te encher do Espírito Santo, ele quer te encher do óleo, do azeite essa noite. Porque ele sabe que se você se encher, esse lugar que está vazio aí do seu lado, no próximo culto, vai ter mais um vaso para ser cheio através da sua vida. Quando nós estamos cheios, querido, como igreja, essas cadeiras que estão vazias ali, querido, está faltando vaso se encher para transbordar, para encher outro vaso para estar ali no próximo culto. Posicionamento espiritual, querido, é se encher, porque vaso vazio não vai para frente. Vaso vazio, Deus não envia. Olha o que ele diz para o profeta Samuel, em 1 Samuel 16:1. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus quer encher vaso essa noite, querido. Porque Ele quer que a unção que está sobre a sua vida, aquilo que você está cheio, vai ungir outras pessoas. Você vai trazer pessoas que vão estar aqui nos próximos cultos, nos congressos. E talvez você nem imagina, você está trazendo um presidente do Brasil para se converter. Porque lá no futuro ele pode ser. Davi, o profeta, ele ungiu Davi rei, mas Davi não assumiu o trono no mesmo dia. Talvez tem prefeitos, governadores, pastores, evangelistas,
que o azeite aonde você está cheio do Espírito Santo, vai trazer eles, se converterão, aceitarão Jesus, e essa igreja vai estar cheia de homens no governo, vai estar cheia de homens representando a igreja do Senhor, em cada canto dessa cidade, desse país, porque tinha um vaso ali cheio, que transbordou, e mudou a história da vida de uma pessoa ali ao seu lado. Então, vaso cheio, querido, não fica parado, Deus envia. Quando a gente se enche, querido, se prepara porque Deus te envia. Seja cheio do Espírito Santo, porque no dom que Deus te chamou, no propósito seu, Ele vai te enviar e vai impactar aonde você estiver. Posicionamento, querido. Descubra, busque a sua identidade em Deus. Mas para isso, queridos, nós precisamos do segundo ponto, saber a nossa identidade e andar em obediência. A obediência, querido, ela vai nos levar a lugares onde nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque um vaso para ser cheio, muitas vezes Deus é necessário Ele quebrar a gente várias vezes. Todos os dias Ele dá uma quebradinha. Filho, tem uma trinca ali, tem uma bolha ali, assim não posso te usar. Então vamos melhorar. Vamos moldar de novo, e às vezes Deus literalmente destrói tudo, para a gente se refazer de novo, e recomeçar, porque enquanto a gente quebra na mão de Deus, nós somos reconstruídos, enquanto nós estamos sendo quebrados na mão do oleiro, Ele está ali o tempo inteiro para nos refazer. Jeremias 18, 2 ao 4 diz assim: levanta-te e desce na casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do oleiro fazer. Querido, Deus vai nos quebrar e vai nos refazer quantas vezes for necessário, até que os olhos dele vejam perfeição em nós. Por isso, Ele poderia ter falado com o profeta ali naquele mesmo lugar, mas Ele fez: vai e desce na casa do oleiro. Casa do oleiro, querido, é esse lugar que você está essa noite. É aqui o lugar de nós ouvir a voz de Deus. É aqui o lugar onde Ele fala comigo e com você. É neste lugar que Deus revela muitas coisas para nós. Mas por que o profeta ele teve que ir até lá? Isso significa obediência. Quantas vezes Deus pediu para você fechar a brecha do casamento? Quantas vezes o Senhor falou nesse altar: tem que casar, não dá para viver em adultério, e muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, e leva uma vida destruída, um casamento destruído, porque há uma brecha, uma porta aberta, aonde demônios entram e a sua vida não cresce, não prospera, porque a gente decide não ouvir a voz de Deus. Quantas direções Deus nos dá em cima desse altar, quantas vezes Deus nos quebra, nos exorta, queridos, é porque Ele nos ama, e Ele não fez eu e você para mendigar o pão, Ele fez eu e você para andar por cima, para ser príncipe, para desfrutar dos maiores milagres sobre essa terra. Quando um homem e uma mulher se posiciona espiritualmente, as coisas acontecem naturalmente na minha e na sua vida. Você imagina algo e Deus traz à existência, querido. Deus é um Deus de movimento. Deus não se move com quem fica parado. Deus se move com um vaso que se movimenta, que vai à frente. Sabe, queridos, quer empreender? Vai à frente, está nas mãos de Deus, está alinhado com Ele, vai acontecer, já aconteceu no mundo espiritual. É uma questão de você se movimentar e Deus realizar. Por isso que Deus, Ele nos pede, querido, para nós nos posicionar. E o terceiro ponto é: você precisa se posicionar. Você precisa buscar a face de Deus. Jeremias 18:6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Ó casa de Israel, ó igreja embaixada de Balneário, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó igreja embaixada de Balneário. Nós somos barro na mão de Deus, sendo formado vasos de honra, querido, para mudar a história dessa cidade.
Atos 2:4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Querido, isso é posicionamento. Isso é posicionamento, é preparar o templo para que o Espírito Santo venha e habite e mude a nossa história, a nossa vida. Isso é posicionamento. Queridos, eu quero concluir com esse último versículo. Mateus 16, diz assim: e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntava: quem as pessoas dizem que eu sou? E ele faz essa pergunta para mim e para você essa noite: quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma forma, da mesma maneira, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Queridos, aqui entra algo. Nós olhamos o mundo lá fora e vemos as drogas, os vícios, a prostituição, e nós como igreja, nós estamos olhando e dizendo: está indo para o inferno. Ah, o feiticeiro está indo para o inferno, o macumbeiro está indo para o inferno. Queridos, eles já estão no inferno. Sabe quem vai para o inferno? Eu e você que somos a igreja do Senhor. Quem vai para o inferno somos nós, porque Deus ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Eu e você, posicionado espiritualmente, é um entra e sai do inferno da igreja do Senhor, para que essas cadeiras se encham de pessoas, querido. É um entra e sai da igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja do Senhor. É nós que vamos entrar lá no inferno, lá fora, lá na prostituição, nos vícios, e vamos lá saquear o inferno, porque Deus diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, é contra eu e você. Esse ano esse lugar vai estar lotado de pessoas, porque a igreja do Senhor, essa noite se levanta, se posiciona espiritualmente e declara: Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu sou um vaso cheio nas tuas mãos, e eu vou, Senhor, eu vou adentrar no inferno sim, porque o Senhor garante que as portas do inferno não vão prevalecer contra mim. Queridos, isso é posicionamento. Às vezes Satanás está entrando dentro dos lares, está saqueando, porque nós não temos nos posicionado como igreja. A igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, que aonde você passa, a sua sombra vai curar os enfermos. Eu creio, querido, em uma igreja, que em vez da ambulância levar um doente no hospital, vai trazer na porta da igreja, para a igreja do Senhor, impor as mãos, orar e eles serem curados. Porque o remédio, ele remedia. Quem cura, quem restaura é Deus. É Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem Ele nos deu esse poder, querido. E eu encerro com esse versículo. Quem estiver posicionado, vai acontecer isso, querido. Verso 19, diz assim: eu darei a ti, igreja embaixada, as chaves do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra, haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, haverá sido desligado nos céus, queridos. É essa a chave que eu e você temos. Nós moramos no reino dos céus, nós temos a chave, e tudo aquilo que nós ligarmos aqui nessa terra, será ligado no céu, e tudo aquilo que nós desligarmos aqui na terra, será desligado no céu.